seminário que vai até domingo. Deus nos deu esta visão de estudo bíblico, ao invés de pregarmos a palavra, sermos palestrantes. Nós faremos o possível para não sermos o pregador, mas apenas o preletor durante esse seminário. O seminário ele está dividido hoje, sábado, o pastor Fragoso vai ministrar um estudo sobre a manifestação do Anticristo. Amanhã, domingo, às 20 horas, o pastor Fragoso e estará ministrando o fruto e os dons do Espírito Santo. Domingo. Terça-feira é o irmão Marco, vai pregar sobre a carta aos Efésios, baseada em Apocalipse 2. Na quinta-feira, irmão Sérgio estará ministrando também um estudo sobre como ganhar nossos filhos para Jesus. No sábado, eu, pastor Edson, estarei ministrando sobre sinais da vida de Jesus Cristo e no domingo falaremos sobre o arrebatamento. Nós tivemos uma ideia de presentearmos com um DVD a Atmosfera de Adoração 2. Nós faremos o seguinte, irmãos. Sabemos que alguns irmãos estarão viajando amanhã, outros durante a semana. Por isso nós estamos pegando o nome de cada um ali. No final da administração do pastor Fragoso, pegaremos os números que estão ali. Vamos sortear o número e este número será separado para o domingo. Amém, irmãos? Então no domingo, hoje é domingo, né? Hoje é sábado, aí no domingo faremos a mesma coisa. Se você já foi sorteado hoje, logicamente você não vai estar concorrendo amanhã. Para não ter duas vezes. Aí vamos sortear outras pessoas domingo, e assim até no próximo domingo, amém, irmãos? E aí vamos ver quem vai ganhar. Eu trouxe para doar à igreja, mas também vou concorrer. E se eu ganhar, vamos fazer uma doação segundo o coração do Senhor. Amém, amados? Queremos saudar a igreja com toda alegria. Nós somos alguns. A primeira vez, Costa? Aqui é a segunda vez hoje. Segunda vez hoje aqui. Quero estar de boas-vindas, irmão. Somos pastor lá da igreja de Evangelho Quadrangular de Belém do Pará. Graças a Deus. Uma viagem longa, irmão, mas é agradável sabendo que nós estamos indo para a casa de Deus trabalhar. Isso é importante. Conheço praticamente todos, com exceção do irmão que está no lado do Cosme. Qual é o seu nome, irmão? Giovanni. Giovanni, seja bem-vindo, amado, em nome de Jesus. Aproveite esse momento de estudo. Eu creio que vai ser muito bom para a igreja. E eu quero dizer que Deus colocou em meu coração esta palavra, queria que vocês ficassem de pé em nome de Jesus, como base para aquilo que Deus colocou no meu coração para esse seminário. Tanto o pastor Fragoso como o Wagner, o irmão Sérgio e o irmão Marco nos reunimos e ficamos em acordo. Isso é bom, porque só poderão andar duas pessoas juntas se elas estiverem de acordo. E aqui, irmão, abra a sua Bíblia. Não vou pregar só apenas para te dar a visão da que eu tenho sobre esse seminário. Está baseado em Efésios 4, versículo 11 ao 12, ao 13, amados. Então não vou pregar, mas vou citar a palavra de Deus, aquilo como inspiração para este seminário. Aí diz assim, que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé
e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Digo amém, amados? Amém. Essa palavra seja um incentivo para nós nesse seminário em que Deus nos deu. Pode ficar sentado em nome de Jesus. O nosso palestrante, o nosso irmão, o pastor Fragoso, daqui a pouco vai aplicar a palavra para nós. Estamos abençoando ele já em nome de Jesus, pastor. Que é um sonho de sabedoria de Deus cair sobre a sua vida. Divulgue bem esse seminário, amados, aqui nessa unidade, para que todos possam ouvir, não só crentes em Cristo Jesus, mas os outros que estão querendo e estão precisando ouvir um pouco da palavra de Deus. Amém? Há uma unção. Já posso sentir vamos receber com alegria o nosso pastor Fragoso, que é o preletor desta noite. Receba-o com alegria no nome de Jesus, pastor. Palmas ao Senhor, amados. Palmas ao Senhor. Conheço muitas pessoas que falam assim, é um seminário, é um estudo, eu não vou convidar ninguém para ir lá. Pelo contrário.
A palavra de Deus diz que o ímpio não tem que apenas escutar a pregação, não. Às vezes, dentro de um estudo, ele esclarece melhor as suas ideias, entende melhor a Bíblia do que às vezes uma pregação pública. Porque dentro de um estudo bíblico nós vamos aprofundar e trazermos à tona, além de coisas que estão dentro da palavra de Deus, coisas que estão acontecendo no meio secular. Bem, então eu gostaria de saber essa noite, quantos já são crentes aqui esta noite? Quantos já são evangélicos? Bem, todos somos evangélicos, né? Graças a Deus por isso, irmão, eu ia. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Vou deixar aqui o dado aqui. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Para nós lermos no capítulo 2, do 1 até o 14. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 até o 14. A palavra de Deus diz assim: a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, porque por Espírito, quer por palavra, quer por Espírito, epístola, como de nós, como se no dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. E agora, vós sabeis que o que detém para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera somente a um, e agora resiste até que do meio de vós seja tirado. E esse é o Espírito Santo de Deus. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígios de mentira e com engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes, tiveram prazer na iniquidade, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio da salvação, para a santificação do Espírito e fé na verdade, para o que, pelo nosso Evangelho, vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem? Então, aqui ele fala, o apóstolo Paulo, a respeito da manifestação futura do anticristo. A palavra de Deus, ela revela no meio dela não apenas um anticristo, mas vários anticristos. Em outras passagens, como a do apóstolo João, ele fala que existem no meio de vós vários anticristos, ou seja, pessoas que se opõem à palavra de Deus. Existem certos tópicos, certos acontecimentos que acontecem no meio da igreja e muitas vezes as pessoas não compreendem, não entendem. Então, a pessoa que confessa a Deus como seu único e suficiente Salvador, ela, a partir do momento
Filho de Deus, ele não é um anticristo. Por quê? Porque ele com a sua boca confessou que Jesus Cristo é o Filho de Deus, portanto, ele é uma pessoa benquista por Deus. Porque somente aqueles que são filhos da salvação confessam que Jesus Cristo é o Salvador das nossas almas. De forma nenhuma, uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, que não entende que Jesus Cristo é o Salvador, vai confessar que ele é o Salvador. Essa semana mesmo nós, aqui na P15, tivemos uma pessoa que abertamente saiu gritando pelo refeitório quando convidada foi para vir até este lugar, que não precisava de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus. Todos nós. Amém? Então, essa pessoa, infelizmente, coitada, ela está num caminho muito difícil, porque quando ela fala que não precisa de Jesus, só o Pai, só Deus mesmo para fazer com que essa pessoa volte atrás, né, e deixe de falar, e aceite, tenha a salvação, né, poder ter a salvação. Antes de dar entrada, né, no assunto, eu gostaria que os irmãos abrissem na epístola de Pedro. 1 Pedro, capítulo 4, e o verso 6. 1 Pedro, capítulo 4, verso 6. No início da quinzena, eu havia trazido uma palavra aqui, fiquei apenas de trazer, né, a parte onde estava escrito. Porque no meio da pregação eu falei para os irmãos que o Evangelho havia sido pregado também aos mortos, né? Então isso está em 1 Pedro, capítulo 4, verso 6, onde fala assim: porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Então, muita gente fala que absurdo, o Evangelho foi pregado aos mortos. A palavra de Deus nos afirma que Jesus Cristo, ele morreu, desceu até as profundezas da terra, e lá Jesus deve ter revelado a Pedro que houve a pregação aos mortos. E a palavra assegura que houve a pregação aos mortos. Então, irmãos, existem anticristos aqui em cima, entre os vivos, e garanto a vocês, existem também anticristos lá embaixo, entre os mortos. Só que estes anticristos, eles já estão lançados na perdição, porque não creram na palavra, já estão mortos, não estão vivos. Então eles já estão lançados na perdição. Aqueles mortos que creram na palavra de Deus, eles estão já no seio de Abraão, porque diz a palavra de Deus, quando Jesus Cristo morreu, que diversas pessoas ressuscitaram, diversos salvos foram ressuscitados, né? Salvos foram ressuscitados, e muitas pessoas viram estes salvos pela face da terra. Mas o anticristo, ele não tem, podem ficar tranquilos, um poder. Não tem um poder. Esse poder é o poder de afastar vocês de Deus. Ninguém tem esse poder de afastar o crente ou um homem da presença de Deus. A única pessoa que tem o poder de afastar você mesmo de Deus é você. Mais ninguém. O único homem que pode te afastar de Deus é você mesmo. Mais ninguém pode te afastar de Deus. Só você. A sua vontade, pela sua vontade, você querer te afastar de Deus, não resta dúvida de que verdadeiramente você se afastará de Deus e não terá a salvação. Amém? Amém. Então, o que seria a manifestação do anticristo? O que seria? A palavra de Deus, ela nos diz que o anticristo é aquela pessoa, como está escrito aí, no verso, deixa eu ver aqui, no verso 4, fala assim: que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus. A palavra
diz que ele é o homem do pecado. E normalmente se pensa que esta pessoa designada como sendo o anticristo será um ser, vamos dizer assim, espiritual, um ser diferente do ser humano, ou seja, um ser de aspecto, como é que eu vou dizer? Sobrenatural. E ele não é. Ele não é. A palavra de Deus, ela nos assegura que o anticristo será um homem comum, igual a nós. Apenas ele fará no meio de nós prodígios e proezas que confundirão aquelas pessoas que não estão devidamente informadas a respeito da sua manifestação. Então, ele não será um ser sobrenatural. Ele será, sim, um homem usado pelo diabo. Será um homem usado por Satanás para confundir as mentes daqueles que permanecerem sobre a face da terra. Por quê? Porque a igreja, antes da manifestação dele, será retirada da face da terra. Amém? Então, quando o anticristo estiver operante na face da terra, nós não estaremos mais aqui. Aqueles que não encontrarem a salvação é que padecerão os problemas que ele irá criar. Então, no estudo diz assim, ó, embora o anticristo não se acha manifestado ainda plenamente, o seu espírito está aí, transformando igrejas, torcendo as sagradas escrituras, alterando a configuração política das nações e apoderando-se dos organismos internacionais, objetivando a instauração do seu império numa rebelião aberta contra Deus. Infelizmente, tem que dizer uma coisa para os irmãos. Muitas igrejas estão abrindo as portas para o anticristo. Muitas igrejas estão abrindo a porta para o anticristo. Ah, mas por que, irmão Fragoso? Eu vou explicar para os irmãos. A palavra de Deus, ela não pode ser desviada. Não pode ser desviada. A prova maior disso foi quando em Mateus Jesus falou o quê? Que a palavra não poderia ser modificada e não se removeria nem um J e nem um tio dessa palavra. Então a palavra não pode ser modificada. Eu não posso pegar a palavra de Deus e colocar aquela palavra a gosto dos meus membros, a gosto da população da minha igreja, para que essa igreja cresça em número de pessoas. No estudo que nós fizemos sábado passado aqui, nós vimos que uma igreja que cresce não é aquela que cresce em número de pessoas dentro dela, mas sim o número de pessoas salvas. Pessoas que aceitaram e confessaram a Jesus Cristo como seu Salvador e permanecem dentro da sua palavra. Nós vimos isso daí, estão lembrados? Quem assistiu a preleção do sábado passado? Então, uma igreja que cresce não é aquela igreja que está repleta de gente. Não é aquela igreja lá, 1 milhão de membros, ou 1 milhão de pessoas dentro daquela igreja. Aquela igreja é uma igreja crescida? De número é. Mas será que ela é crescida no Espírito? A igreja crescida no Espírito é aquela que guarda a palavra de Deus. Aquela que não se afasta dos mandamentos de Deus. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Essa igreja geralmente não cresce em número de pessoas. Geralmente ela fica minguada em número de pessoas. Porque hoje em dia as pessoas elas querem fazer a sua própria vontade. Elas querem que Deus se adeque a ela. E não ela tenta se adequar a Deus. A verdade é essa. Então, uma igreja que cresce é aquela igreja que cresce dentro do Espírito de Deus. Amanhã nós vamos tecer maiores comentários sobre o fruto do Espírito e os dons do Espírito trazendo a diferença. Aí nós vamos ter uma ideia do que é o fruto do Espírito. E por que uma igreja cresce no fruto do Espírito e a igreja que não cresce no fruto do Espírito, apesar de estar repleta de pessoas lá dentro. Amém? E muitas pessoas perguntam também, mas por que Deus vai permitir ou permite que antes Cristo, né, apareçam no meio da igreja? Por quê? Dentro da igreja nós deveríamos ter só o quê? Os salvos, não é verdade?
isso aconteça, e não pode haver escândalo por causa disso, eu vejo muitas pessoas se escandalizando por causa desse aspecto dentro da igreja, às vezes saindo da igreja por causa desse aspecto, mas Deus permite para sondar o vosso coração. Para sondar. No momento em que Deus sonda o nosso coração, Ele faz a distinção entre aquele que é salvo e aquele que é ruim. Estão entendendo? É por causa disso. É por causa disso. Então, quando nós vemos escândalo dentro da igreja, nós temos que entender que aquele escândalo ali está sendo deixado acontecer, está sendo manifestado pela vontade de Deus, para sondar o coração daqueles que são sinceros. A verdade é essa daí. Então, o homem não tem que atentar para essas coisas. Os anticristos aparecem dentro da igreja exatamente por isso, para Deus sondar o vosso coração. Bem? Então, o propósito do anticristo é esse, é penetrar, né, no mundo para enganar a uma massa de pessoas que irá ficar aqui após o arrebatamento da igreja, para que esse arrebatamento não seja percebido e assim, estas pessoas que ficarem aqui não consigam encontrar a salvação. Amém? Com exceção do judeu, né? Que o judeu vai perceber. Então, quando o apóstolo João afirmou que o mundo jaz no maligno, ele queria deixar bem claro que todos os recursos, quer humanos, quer materiais, acham-se devidamente aparelhados para acolher o homem do pecado. Então, o mundo jaz no maligno. Então, nós devemos olhar e perceber essa situação para que nós nos conservemos fora do pecado. É acolher o homem do pecado. Então, o homem de Deus, ele, observando que o mundo jaz no maligno, ele se retrai e se coloca à disposição de Deus, afastando-se do pecado. Bem? Então nós vamos ver agora quem é o anticristo e por que ele quer se apoderar do nosso planeta. Vamos ver agora. Então, quem é o anticristo? As Sagradas Escrituras traçam um nítido perfil do personagem que, durante a 70ª semana de Daniel, haverá de dominar o mundo, subjugando todas as coisas ao império de Satanás. Por que 70ª semana de Daniel? Colocar é muito fácil, né? Agora explicar é bem complicado. Não sei se os irmãos lembram que Daniel, ele teve um sonho, e aonde, neste sonho, ele via um número X de semanas a passarem até o julgamento e até o fim dos tempos. Foi esse mais ou menos o sonho de Daniel, né? Aqui ele fala a personificação até a 70ª semana de Daniel. Então, a explicação é a seguinte, meus irmãos. As primeiras 7 semanas de Daniel, elas aconteceram quando o rei Artaxerxes, ele, através de um decreto, concedeu ao profeta Neemias ir até Jerusalém e reedificar a cidade de Jerusalém, inclusive os seus muros. Foram 49 anos que se passaram até o dia que Neemias deu por completada a restauração dos muros de Jerusalém. A partir dali, até a morte de Jesus Cristo, passaram-se mais 434 anos, ou seja, mais 62 semanas da vista de Daniel. Jesus Cristo morreu, o que aconteceu? Deus removeu do povo de Israel a sua mão. O povo de Israel hoje, ele não tem mais a mão de Deus para protegê-lo.
Ele está numa situação, não aquele que aceitou a Cristo como Salvador, mas ele está numa situação que Deus está deixando ele ao léu, apesar de todos os benefícios que aconteceram na vida do povo de Israel. Em 14 de maio de 1948, ele deixou de ser um povo nômade e recebeu de graça um Estado, o Estado de Israel, que foi concedido pela ONU. E foi uma coisa até engraçada o que aconteceu. Por quê? Porque o Estado de Israel e todo aquele setor do povo árabe, né? A Palestina, o Egito, o Iraque, tudo aquilo ali era o domínio da Grã-Bretanha. Era tudo um domínio do inglês. E como as guerras, as disputas aconteciam de maneira armada ali, as contendas eram tão grandes que o inglês cansou-se. E em 1947 ele entregou aquele território à ONU. E a ONU começou a estudar, né, como seria a repartição da terra e criou o Estado de Israel e deu ao povo de Israel aquele pedacinho de terra e dividiu os palestinos para um outro pedacinho de terra. Só que os árabes não se conformam de jeito nenhum com essa divisão. Os árabes dizem que aquele pedaço de terra ali é deles. Eles não se conformaram. E as disputas, as contendas continuaram, apesar de Israel ter a terra dele. Israel foi se armando, e em 1967 aconteceu uma coisa chamada Guerra dos 6 Dias. Quem já ouviu falar dessa Guerra dos 6 Dias? Tem muita gente aqui que nem nascida época, quando aconteceu a Guerra dos 6 Dias. Mas a Guerra dos 6 Dias veio a trazer de volta ao domínio de Israel o quê? Jerusalém. Mas, não, Barbosa, por que você está contando esse fato histórico para nós? Porque a palavra de Deus, ela diz que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. E qual é a geração a qual essa palavra está se referindo? É a geração a partir de 1947, 1948, do povo de Israel dentro da sua própria terra. A manifestação do anticristo, ela só poderá acontecer depois de um determinado aspecto que está por acontecer. E a hora que vocês ouvirem falar em acontecer, que aconteceu isso, vocês devem pôr as barbas de molho. Todos nós devemos pôr as barbas de molho. Porque Jesus, depois disso, ou antes que isso aconteça, estará voltando para buscar a sua igreja. Em 1967, na Guerra dos 6 Dias, Israel retomou Jerusalém. E agora, Israel tem cumprida uma das profecias de que a cidade santa seria novamente colocada para o povo de Israel. O povo de Israel voltaria, retornaria à cidade santa. Então agora só falta uma coisa a se cumprir dessa profecia, que é a restauração do templo. O dia que vocês escutarem, o templo vai ser restaurado, o templo lá de Jerusalém, Jesus Cristo volta, porque a palavra assegura que antes da restauração do templo, Jesus Cristo voltaria. Então nós estamos só aguardando estas coisas acontecerem. A partir do momento que o templo de Deus for restaurado, quem é que vai morar lá dentro? O anticristo. Entendeu, irmão? O anticristo. E é ele quem deve restaurar o templo. É ele quem vai iniciar a restauração do templo de Deus, o anticristo. Então nós temos que ficar atentos a estes acontecimentos para ficarmos alertas. Então, o que é o anticristo? A Bíblia o designa como o arqui-inimigo de Deus e seu Cristo. O anticristo será a mais completa personificação de Satanás e o seu
mais autêntico representante. Os objetivos do anticristo: 1. Levantar-se contra o Cristo de Deus. 2. Prostrar-se em lugar de Cristo, como se fora ele mesmo o Messias, que haveria de trazer a libertação a Israel e a salvação a toda a humanidade. São os dois objetivos que ele tem. Aliás, é exatamente isso que significa a palavra ante, né? A partícula ante, o prefixo ante. Ante significa contra alguma coisa ou a posse de alguma coisa. A posse de alguma coisa, a posse indevida de alguma coisa. É isso que significa o prefixo ante. Então, o anticristo, ele, como está escrito a palavra, ele vai se opor integralmente a todos os desígnios e a missão que Jesus Cristo teve na face da terra. E vai enganar o povo de Israel. Bem? Então, o segundo nome que a Bíblia dá a ele é o representante maior do diabo. Então, segundo mostra os textos bíblicos, o anticristo, ainda que pareça sobrenatural, ele será um ser humano como outro qualquer. Abra aí, Apocalipse 12, aliás, 13, capítulo 13, verso 12. Né? Apocalipse, capítulo 13, verso 12. Quem achar pode ler aí para mim. Exerce todo o poder da primeira besta, na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Bem, aqui no capítulo 13, ele fala de uma besta que foi ferida mortalmente e a sua chaga foi curada. Bem, então, essa primeira besta, ela será conhecida como falso profeta. Nós já ouvimos falar desse falso profeta. E a segunda besta que a palavra fala será o anticristo. Então, assim como ele vai procurar imitar Jesus Cristo até nisso, né? Assim como Jesus Cristo teve a João Batista como sendo o seu profeta, o anticristo terá o falso profeta como sendo o seu profeta para enganar a muitos. Então, a Bíblia o intitula ainda como o príncipe que há de vir, Daniel 9:26. Oi? O príncipe que há de vir, Daniel 9:26. Quem achar pode ler. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Amém? Então olha só, aí nesse ponto, Daniel 9:26 fala que o cumprimento das primeiras 62 semanas, né? Das primeiras 69 semanas. Não, 62, mas é o cumprimento das primeiras 69. Você tem as 7 anteriores. E o Messias morrendo e aparecendo o príncipe que há de vir. Esse príncipe já está sobre a terra? Já está sobre a terra. Já está sobre a terra. Que é Satanás. Denomina ainda o que vem em seu próprio nome. João capítulo 5, 43. Capítulo 5, 43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Amém? Não. Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. O anticristo, quando vier, ele virá em seu próprio nome. Não será conhecido. Não será conhecido, né? Mas vai ser aceito pelo povo de Israel. E só na metade depois da devastação, do tempo que ele passar, é que eles vão perceber: ih, esse cara aí não é o Messias. A Bíblia
Bíblia chama também aquele que se assentará no trono de Deus. Esse nós lemos aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Aquele que se assentará no trono de Deus. A palavra está aí. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no trono de Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. A Bíblia também chama ele, como em 2 Tessalonicenses 2:3, o homem do pecado. Nós já vimos aí. Bem, agora, lá em Ezequiel, capítulo 28, verso, se não me engano, verso 3, a Bíblia fala de um homem muito orgulhoso também, que era conhecido como rei de Tiro. O rei de Tiro. E esse homem, rei de Tiro, e esse homem, ele queria ser Deus também. Ele queria ser Deus também. Muitas pessoas hoje querem ser Deus. E nós vivemos numa época em que existem vários deuses colocados dentro de igreja. Onde você chega lá, ele pede para você confessar os seus pecados. Ele pede para você confessar os seus pecados. Olha, eu pergunto para vocês, qual é o único que pode perdoar seus pecados? Somente Deus pode perdoar os nossos pecados. Como é que esse homem, ele dá o veredito, seus pecados estão perdoados? Vai ali, reza isso e reza aquilo. Ele está ou não está colocado, segundo a palavra de Deus, como sendo uma pessoa que quer ser Deus? Entende? Está ou não? É o 7, né? Capítulo 28, verso 7. 6. Então, a pessoa que quer se personificar como Deus, Ezequiel, capítulo 28, verso 6. A pessoa que quer se personificar como Deus, ele não passa de o quê? Quem é que queria ser Deus? Não foi o Satanás? O diabo? Não foi Lúcifer que queria ser Deus? Aliás, a palavra de Deus não diz que ele queria ser Deus, não. Ele dizia que queria ser maior do que Deus. Maior ainda do que Deus. Ezequiel 28, a partir do verso 13. Fala sobre isso. Ele queria ser maior do que Deus. Então, o único que tem o direito de perdoar pecados é Deus. Se alguém fala para você, vai ali, ajoelha, reza isso, e os seus pecados estão perdoados, ele está se colocando igual a Deus. Então, o que é essa pessoa? É um dos anticristos. Então, anticristo, existem vários. Mas esse anticristo aqui vai haver só um. Porque ele será um homem que fará prodígios. Todos esses anticristos que estão por aí, eles apenas se sobrepõem à palavra de Deus. Eles são contrários à palavra de Deus. Mas este que vai aparecer, ele vai, ainda por cima, sentar no trono que deveria pertencer a Deus. Bem? Então, sobre a besta, a palavra fala assim, porque o anticristo é assim chamado, devido à sua natureza, arrogância e prepotência. Erguendo-se ele contra Deus, intentará a perpetuação do seu império e a anulação do reino de Cristo. Assim como o diabo o iniciou, usou a serpente para enganar a Eva, usará agora um animal feroz de aparência feroz, né? Um animal de aparência feroz, para ludibriar as nações, após o arrebatamento da igreja. Nesta ocasião, manifestar-se-á ele plenamente, como está aí em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso meia dúzia. Isso acontecerá após o arrebatamento da igreja. Não será antes. Será após o arrebatamento da igreja. Então, aqueles que pertencem a Cristo não passarão por essa condição. Amém? Nós somos a igreja. A missão do anticristo. Como tópico 2, né? Primeiro, quem é ele? Agora, a missão dele.
sua missão implantar o domínio de Satanás em todo o mundo, a fim de que este seja transformado no reino de trevas. As suas principais missões são: primeiro, ele vai criar uma própria religião. Ele vai querer ser Deus, vai criar uma própria religião, diferente da religião, das outras religiões monoteístas que existem hoje, né? Só existem duas religiões monoteístas: o cristianismo e o islamismo. São os únicos dois monoteístas, não é? Não é. O anticristo, ele irá criar uma outra religião também monoteísta, mas essa em nome dele. O Deus é ele. Então, onde seja o diabo reverenciado por todos e desprezando a verdade, apegar-se à mentira, nesta esfera, ele é assistido pelo falso profeta. Apocalipse 13, do 11 até o 18. Então, vai vir o falso profeta pregando para as pessoas sobre o anticristo, assim como João fez no deserto, falando sobre Jesus. O falso profeta vai fazer igualzinho, pregando. Será criada essa nova religião, onde o centro das atenções será o anticristo. Quem achou Apocalipse 13, 18, 11, 18, pode ler. E vi 11, 18. 11 a 18. Apocalipse 13, do 11 a 18. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de homem, e o seu número é 666. Amém? Então, ó, ele vai reinar no trono de Deus, vai fazer milagres e prodígios, e a palavra diz que a sua imagem vai falar. Você vai lá se prostrar perante ela e ela vai falar contigo. Ela vai falar contigo. Você imagina, o católico, por exemplo, que já tem uma adoração incrível pela idolatria, pelas imagens. Agora vai aparecer uma imagem que vai falar com ele. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Esse aí estará ferido mortalmente. Não vai ter jeito. Por isso é que a palavra nos garante, mais adiante nós vamos ver, que somente o judeu é que vai entender. Depois da tribulação, somente o judeu e aqueles que já conheceram a Jesus Cristo, porque infelizmente muitos vão ficar. Aqueles que já conheceram a Jesus Cristo e ficarem, também não vão querer aceitar de forma nenhuma aquilo ali, porque agora ele está vendo, né? Que nem Tomé. Agora ele está vendo. Está vendo que a palavra falava a verdade. Então esses aí, eles também não aceitarão de forma nenhuma a tal marca da besta. Mas vai fazer o povo que quer você. Também. Vamos já complementar essa aqui. Lá em Gálatas, versículo 8, diz o seguinte: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho,
que já vos tenho anunciado seja nada. Procedente do marido. Qualquer outro que desceu do céu anunciou outro evangelho que não seja essa, que a procedência Maria. Pois é. Mas o católico não lê a Bíblia. Ele não atenta para esse tipo de coisa. E vai aparecer uma imagem falando. E essa imagem vai falar e as coisas vão acontecer. Imagina a dificuldade que vai haver. E outra coisa, essa imagem, ela vai falar, essa pessoa que seguia essa imagem vai se tornar como se fosse um soldado dela e vai entregar para a morte todos aqueles que confessarem ainda Jesus Cristo como seu único e salvador. Por isso é que será a grande tribulação. A pessoa vai sofrer uma lavagem cerebral por causa dessa imagem falante, e todo aquele que vier pregar para ela, ou então ela souber que prega a palavra de Deus ainda sobre a face da terra, porque haverá a pregação da palavra, ela vai passar a perseguir, são esses aí que vão ter que morrer na grande tribulação, e vão ter que se deixar morrer. Mas existe um outro aspecto. Ele, antes de se deixar morrer, ou então se deixar matar, ele vai ter que pregar a palavra, porque não é assim. Para ele confirmar a sua salvação, porque agora ele vai ter que ser salvo pelo sangue. Ainda haverá salvação, gente. Agora ele vai ter que confirmar a sua salvação através da morte. Mas ainda assim ele vai ter que fazer de tudo para não ser pego e ser morto. Ele só vai poder morrer se não tiver jeito. Se ele se entregar para a morte, ele não vai receber a sua salvação. Mas será que eles não vão dar um jeito de sumir com isso aqui? Depois disso? Eles vão tentar. Mas a palavra de Deus, ela é fiel. Eles já tentaram até hoje. E não conseguiram ainda. A Bíblia, ela... A palavra de Deus é fiel. Eles vão tentar de toda maneira destruir essa palavra aí. Mas não vão conseguir. Não vão conseguir. E aí vai haver novamente aquele tempo antigo da igreja que o pessoal diz que não existiu. Hoje em dia só se fala da reforma. A igreja de Jesus Cristo, o evangelho, só surgiu depois da reforma. Não é bem assim não que a história fala. A igreja veio pelas catacumbas, se escondendo, pregando a verdade e sendo perseguida. Sendo perseguida. Quando chegou lá em Martinho Lutero, graças a Deus, né, que ele foi um divulgador, porque ele se colocou contra os dogmas da Igreja Católica, graças a Deus chegou ali, né, é que a coisa começou a ficar um pouquinho mais branda, mas até então, a palavra de Jesus Cristo morre. Morre. Vai para o leão, vai ser colocado lá na arena, fogueira. Não foram poucos os marcos da fé, não. Foram muitos. Foram milhares de milhões que morreram por causa dessa palavra aí. Porque senão, ela não existiria. Pensa você bem. Vamos dizer, a Igreja Católica pegou essa palavra, é minha. Aí a igreja que foi criada lá no Pentecoste, a igreja nasceu no Pentecoste. Até então era a pregação de Jesus Cristo. Mas a igreja nasceu aonde? Pentecoste. Então, a igreja que foi criada lá no Pentecoste se tornou a igreja católica e não aceitava a palavra de Deus. O que ia acontecer? Ia acabar. Ia acabar. Mas acontece que o Império Romano não conseguiu acabar com os cristãos. Eles tentaram de toda maneira infiltrar o paganismo dentro da igreja cristã. Mas a palavra de Deus, ela é fiel. Não conseguiram. Muitos morreram, graças a Deus, por isso daí. Bem, então, a missão do anticristo. A missão do anticristo? Não, acho que eu já passei isso. Eu já estou aqui. É entre elas, né? Então, a segunda missão dele, estabelecer uma economia fortemente centralizada, através da qual reforçará os habitantes da terra a aceitarem o sinal da besta. O sinal da besta vai ser colocado na mão direita ou na testa. E já tem a tecnologia, desde 1991 nós estamos preparados. Aliás, desde 2001 nós estamos preparados. Esse chip que está aí
ele já faz a identificação de qualquer pessoa. É usado hoje em animal e em criança, mas será usado quando o anticristo estabelecer o seu domínio. A tecnologia está prontinha, só falta mesmo ser usada. E o número é 666 mesmo, porque eu uso o código de barra, que é o código 666. Esse código de barra que vocês veem aí, ele tem 2 barras na ponta, 2 barras no meio, 2 barras na outra ponta. Já viram como é que é? Vê se tem aqui. Aqui tem código de barra. Tá aqui, ó, código de barra, ó. Tem 2 barras na ponta, ó, o que é meio? Ele tem 2 barras na ponta, ó, 2 barras no meio e 2 barras do outro lado. Essas 2 barras aqui, ó, qual o número dela aqui? Tá aqui embaixo, ó, 6. Então, ó, é 6, 6, 6. É o código 666, né? Código internacional, código de barra. Já estão usando empresas. O símbolo do Unibanco também são 3 6 entrelaçadas. O símbolo do Unibanco são 3 6 entrelaçadas. É, invertido, né? É, 3 6 assim. Essa semana eu recebi um e-mail que tem um determinado código que coloca o Bill Gates como sendo o anticristo. É sério, gente. Coloca o Bill Gates como sendo o anticristo, que diz que o nome dele, Bill Gates, se você pegar a numerologia desse código, vai dar 666. Aí ele mostra lá, né, o código e o nome de Bill Gates. E realmente, você soma dá 666. E aí? Mas eu acho que o Bill Gates, coitado, não é esse ainda não. Então, a terceira missão do anticristo, destruir as bases da religião divina, para que todos venham a crer em suas mentiras, o qual vai se opor e se levantar contra Deus, tá? Ou tudo que se chama de Deus, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, como está escrito segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Então, a missão dele é uma dessas aí, destruir a religião divina. Só que a religião divina, quando ele se instituir, já não estará mais aqui. Mas aqueles que conheceram, que estarão aqui, vão padecer terrivelmente. Quarto aspecto, enganar a Israel, fingindo ser o seu Messias e em seguida destruir a Israel numa tentativa sem precedentes de frustrar os planos de Deus com respeito ao estabelecimento definitivo e pleno dos filhos de Abraão na formosa terra, ou seja, Israel, né? Na sua casa. Então, Israel vai ser enganado, como diz a palavra de Deus, lá no capítulo 9 de Daniel, por uma semana, por meia semana, né? Por meia semana ele vai ser enganado. Aliás, por meia semana, né? Porque falta uma semana só, né? Cumpriu uma semana só. Israel vai ficar enganado por 3 anos e meio, porque essa semana são 7 anos. Então, durante 3 anos e meio, após a manifestação do anticristo, Israel vai ficar enganado. Ele não vai entender nada, vai pensar que aquele ali verdadeiramente é o Cristo, é o Messias. Mas a palavra de Deus diz que após esses 3 anos e meio, vai acabar o quê? O sacrifício. Ele vai cancelar o sacrifício. Aí Israel vai desconfiar. Israel vai desconfiar a partir da terceiro ano e meio, quando ele cancelar os holocaustos. Não pode mais haver holocausto. Aí Israel vai, opa, o que está acontecendo? Esse aí não é o Messias. Porque na visão de Israel, esse libertador, ele viria aceitando os holocaustos ainda, que é a visão da lei. Mas, acabando o holocausto, Israel vai verificar a palavra. Aí ele vai atentar para a profecia de Daniel, vai atentar para o Apocalipse de João ainda não. Mas vai atentar para a profecia de Daniel e perceber que aquele ali não é o Messias, que o Messias já veio. Aí é que eles vão começar a pregação de Jesus Cristo entre eles vão começar e vão passar uma grande tribulação, maior ainda do que a do ímpio. Por quê? Porque o desejo do diabo é aniquilar todos os descendentes de Abraão, embora os que aceitam Jesus Cristo são descendentes de Abraão por adoção. Mas o descendente verdadeiro, o diabo quer aniquilar mesmo na face da terra. E eles não estão
percebendo isso, né? Porque desde o dia em que Jesus Cristo veio até hoje, já morreram milhões de judeus sem salvação. Morreram dentro do plano do diabo. E é por isso que o diabo está quietinho ainda. Porque tem judeu morrendo e ele não se manifesta exatamente para que eles continuem morrendo sem a salvação. Porque quanto mais o diabo remover sem salvação, para ele melhor. Ele quer tragar todo mundo, não é só o judeu não, ele quer tragar todo mundo. Mas o judeu, por conhecer mais a Deus, a esse ele guarda o ódio maior, o verdadeiro ódio maior. E eles estão afastados do plano de Deus da salvação por não aceitarem o Messias, então Satanás está tragando a todos eles. Até um tempo atrás eu tinha uma visão de que, puxa, se o judeu não aceita o Messias ainda, ele está sob a lei. E ele pode alcançar a salvação guardando a lei. Mas quando eu li que Jesus Cristo, lá na Epístola de Pedro, primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, verso 6, diz que Jesus Cristo foi pregar aos mortos, nós lemos aqui, eu vi que o plano de Deus realmente não se aplica hoje ao judeu. Eles estão morrendo sem salvação, por não aceitarem a Jesus Cristo. Por guardarem a lei, eles não conseguem. Por quê? Se Jesus já desceu e já pregou aos mortos, já cumpriu toda a lei. Já cumpriu toda a lei. Então hoje só se obtém a salvação se aceitarmos a Jesus Cristo. Até na hora que a pessoa aceita Jesus, nós fazemos com que ela fale, né? Eu recebo a Jesus Cristo como meu único, suficiente Salvador. É isso? Nós fazemos assim. Por quê? Tem muita gente que não entende, não, mas você, e às vezes até a pessoa fica um pouco envergonhada, né? Assim, poxa, vai fazer eu repetir isso? Eu já levantei a mão, não precisa mais, mas a palavra de Deus fala que se com tua boca confessares, não é isso? Então, confessou a Jesus Cristo, é o pé como? É com a boca, ele levantou a mão, mas agora a sua boca vai confessar. Por quê? Porque somente aquele que pertence a Deus, ele confessa dessa maneira que Jesus Cristo é o único suficiente Salvador. Se a pessoa não quiser de forma nenhuma repetir essas palavras, ela levantou a mão, mas ela ainda está opressa. Nós temos que orar para libertá-la. Nós temos que expulsar o demônio que está na vida dela, impedindo que ela repita essas palavras, porque a partir do momento que ela repetir, acabou o domínio dele sobre ela. Acabou o domínio dele sobre ela. Por isso que quando alguém aceitar Jesus Cristo, ajoelhou aqui na frente, orou, após a oração, repete comigo, meu irmão. Ou, aliás, antes da oração, perdão. Antes da oração, repete comigo essas palavras. Repetiu, aí sim. Vamos orar, pedir a Deus para Deus escrever o nome dele no livro da vida e dali nunca mais tirar. Porque aí Satanás perdeu o domínio que ele tinha sobre ele. E se ele estiver opresso, ou se ele estiver endemoniado, ele vai ser liberto na hora, a partir do momento que repetir isso daí. Amém? Está baseado em Romanos 10, 9 a 13. Vai ler, Romanos 10, 9 a 13. Pode ler. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Amém? Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória. Então, confessou que Jesus Cristo é o seu único suficiente Salvador com a sua boca, Satanás sai. Vai correndo. Sai correndo. Vai mesmo.
Aí como fala o pastor, vai daqui até os confins, né? Se precipitar porque não suporta ouvir o nome de Jesus. Então, a quinta missão do diabo, né, ou do anticristo, é destruir os que se hão de converter durante a grande tribulação. Então, enganar Israel e após a grande tribulação haverá conversões. Destruir a esses todos. Como? Matando. Aí, só pela morte dele. Então, objetivando desarraigar a terra qualquer testemunho concernente ao Deus único e verdadeiro e ao seu unigente. Está lá em Apocalipse, capítulo 7, do verso 9 até o 17. Apocalipse de 9, capítulo 9, do verso... Aliás, capítulo 7, do verso 9 ao 17. Capítulo 9, 9 ao 17. Capítulo 7, do verso 9 ao 17. Eu vou ler aqui, ó. Avisando os mártires da glória. Depois destas coisas olhei e eis que uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciões e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. E um dos anciões me falou dizendo: estes são vestidos de vestes brancas, que são, quem são, e de onde vieram? E eu lhes disse: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu tempo, e aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra, e nunca mais terão fome, nunca terão sede, nem sol, nem calma alguma cairão sobre eles, porque o Cordeiro está no meio do trono, os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará os seus olhos de toda lágrima. Vocês atentam uma coisa, ó. Ele diz assim, ó, nunca mais terão fome e sede, amém? E nem nenhuma provisão, né? Nenhuma não é previsão não, é nenhuma aprovação. Não é aprovação também não. Oh, meu Deus, pega e dá o nome da pessoa que passa fome, rapaz. Nenhuma necessidade, não é bem necessidade não. Eles não terão mais, porque estarão lá diante do trono. Isso prova o quê? Que eles sofrerão grandemente. Eles sofrerão grandemente. Então, eles vão passar fome por quê? Não vão poder comprar nada. Vão passar sede por quê? Porque a água no mundo está acabando, gente. Sem água potável, você vai ter sede. Uma das investimentos do Senhor Jesus é justamente a questão da água. Exatamente. A água está acabando. Se você não tem dinheiro, porque a água vai ser vendida. E dizem os entendidos que quando a água se extinguir, vai ser mais cara do que um quilo de ouro. Vai ser cara dessa. Vai ser mais cara do que um pote de ouro, a água, quando ela se extinguir totalmente. Então, eles naturalmente estarão passando por grande necessidade, né? Por grande provação e necessitando de tudo. É melhor ir na primeira. É melhor ir na primeira do que na segunda. É melhor não. É necessário ir na primeira. É necessário ir na primeira. Não é melhor não, pelo amor de Deus. É necessário. É prioridade absoluta subir na primeira ressurreição.
precisamos ser melhor. Oxalá que ele voltasse agora, né, pastor? Oxalá que ele voltasse agora. Mas a água ainda não acabou no mundo, né? A água ainda não acabou no mundo. O templo de Deus ainda não começou a ser restaurado, porque a hora que você escutar, aí está para voltar realmente. Então, o sexto aspecto, né, da missão do anticristo é multiplicar a iniquidade no mundo. Afinal, o anticristo é conhecido como o homem do pecado ou iníquo. Ele, portanto, é o grande promotor da iniquidade. Daqui a pouco eu vou parar, para ver se para não cansar muito o pessoal. Já são 9h30. Então, ó, eu vou falar rapidamente aqui pela doutrina do anticristo e vamos encerrar, que já vai quase dando 10 horas. Então, ó, a doutrina do anticristo. Então, ó, as bases da doutrina serão implantadas pelo homem do pecado, são as seguintes. 1. Substituir Deus pelo diabo. É o primeiro aspecto da doutrina dele. Então, em muitos centros de estudo, o Senhor Deus já foi substituído pelo homem. Haja visto as teologias liberais divorciadas da palavra de Deus, que se enveredam pelo antropocentrismo, é difícil até falar, quebra-língua, afirmando ser o homem a medida de todas as coisas. O homem no centro. E Salmos 10:4 fala a respeito disso, e Ezequiel, Ezequiel 28:2 fala também. Se a gente for pegar a Bíblia, eu não vou parar. Poxa. Então depois vocês guardam aí a passagem. É Salmo 10:4 e Ezequiel 28:2. Guardar, escrever no papelzinho de vocês. Depois você lê lá. Ezequiel. Salmo 10:4 e Ezequiel 28:2. Fala a respeito do antropocentrismo, que é o homem sendo o centro de todas as coisas. E agora, já se busca substituir descaradamente Deus pelo próprio demônio. Já tem. A igreja do diabo, maçonaria, outro. Substitui Deus pelo próprio demônio. Chama Deus de o grande arquiteto do universo. Não é Deus, é o grande arquiteto do universo. Mas o grande arquiteto do universo é o demônio. Segundo, né, a teoria dele lá. 2. Criar um Messias para Israel. Isso aí é fatal. O anticristo tem que criar mesmo. Ele vai fazer de todas as maneiras para que Israel creia que ele é o Messias. Então, visando promover um pseudo-salvador para toda a humanidade, quando os judeus perceberem que o anticristo não é, de fato, seu Cristo, que sim o impostor, ele vai tentar destruir a descendência de Abraão, como está escrito lá em Daniel 9:27, que nós já lemos aí. Amém? Então, o terceiro conceito, né, que o anticristo vai tentar empregar na sua doutrina é concretizar o que desde que fora expulso do céu o diabo tenta fazer. O que é? Sentar no trono de Deus. Tá? Então, colocar o diabo no lugar de Deus, a fim de que ele receba uma adoração que é exclusiva do Todo-Poderoso. A resposta de Deus para todas essas coisas maquinadas pelo maligno está no Salmo 2. Pode abrir aí, esse nós vamos ler, que é a resposta de Deus para tudo isso que o maligno está tentando fazer. E aí nós vamos parar para encerrar, porque vai dar 10 horas da noite. Salmo 2. Vamos lá. Olha a resposta de Deus aí. Lê aí, pastor Edson. Salmo 2, é o Salmo todo. Pode ler todo. Por que conspiram as nações e os povos imaginam coisas ruins? Os reis da terra se levantam e os príncipes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas cadeias e sacudamos de nós as suas algemas. Aquele que está entronizado nos céus se ri, o Senhor zomba deles. E então dispara na sua ira e no seu furor nos confunde, dizendo: eu ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e eu hoje te gerei.
darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os regerás com vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Portanto, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no vosso caminho, pois em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam. A resposta de Deus para o diabo é a seguinte, ó. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. No último dia, Deus vai rir de todos aqueles que seguiram ao diabo e atentaram para ele, e vai rir dele também, porque a vitória é nossa.